Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 20. Eu quero fazer uma exposição do verso de 1 a 9. Abra lá, por favor. E eu não posso deixar passar para poder refletir sobre a ressurreição de Jesus, gente. Como eu falei, nós aproveitamos esses feriados que são chamados como santos para falar de Jesus, para falar da ressurreição e daquilo que Cristo tem feito por nós. Então eu quero parar hoje a exposição da carta aos Gálatas e quero refletir mais uma vez com os irmãos sobre a ressurreição de Jesus. Mas hoje eu quero trabalhar o seguinte tema: 3 olhares sobre a ressurreição de Jesus. 3 olhares sobre a ressurreição de Jesus. E João capítulo 20, verso de 1 a 9, eu vou estar lendo o texto sagrado, e nós veremos aqui, destacaremos 3 olhares diferentes sobre o fato da ressurreição de Jesus. Então mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a leitura da Escritura. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Até aqui, gente. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai Celestial, peço a Tua ajuda, Senhor. Estamos diante de um fato histórico, a ressurreição do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, mais uma vez, fortalece a nossa fé diante desse feriado, diante desse dia, e que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a veracidade da palavra do Senhor e todas as aplicações para a nossa fé. E abençoa, Senhor, cada um que está aqui e cada um que está assistindo, ó Deus. Fortalece a nossa fé diante de tão grande fato. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O que pensar sobre a Páscoa? Se te perguntasse qual é o sentido da Páscoa, o que você responderia? Durante essa semana eu fiz uma pesquisa sobre a origem da Páscoa. E eu quero apresentar para vocês, antes de trabalhar o texto sagrado, 4 pontos extremamente importantes sobre a origem da Páscoa. Primeiro eu quero te apresentar a Páscoa judaica, porque aqui está a origem da Páscoa. E o primeiro ponto que eu destaco para vocês é a Páscoa judaica, porque se há algum entendimento sobre Páscoa, isso aconteceu com os judeus, com os hebreus. A Páscoa é uma festa judaica que vem da palavra pechar, que significa passar por cima. Ela vem do verbo passar por cima. E essa palavra Páscoa, ela é uma referência da 10ª praga narrada no livro de Êxodo, quando o anjo do Senhor passou por cima da casa dos judeus no Egito, e não
não matou os primogênitos dos hebreus. A razão é que os judeus haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés, espargindo o sangue do cordeiro nos umbrais e na soleira das portas. É interessante que o pastor Frank Ferreira, ele falou que a maneira como foi aspergido o sangue nos umbrais, ela demonstra uma imagem de uma cruz, a maneira como ela foi aspergido nas portas. Então o anjo passou e viu o sangue do cordeiro e não entrou para matar os primogênitos hebreus, porque Moisés tinha avisado a Faraó que Deus iria derramar juízo sobre o Egito e que a 10ª praga seria isso: os primogênitos seriam mortos pelo próprio Deus. Então, Páscoa significa isso, passar por cima. Quando Deus passou por cima e ele viu o sangue do sacrifício nas portas dos hebreus, poupando cada primogênito e ceifando cada primogênito dos egípcios. Naquela mesma noite, que foi a noite 14 do mês de Abib, primeiro mês do calendário hebraico, os judeus saíram livres do Egito, após mais de 400 anos de escravidão. Moisés então instituiu a festa da Páscoa como memorial perpétuo do evento. Essa é a festa mais importante do calendário judaico, e se sacrificava um cordeiro que era comido com pão sem fermento e ervas amargas, e era parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Está aqui, gente. Essa é a Páscoa, a origem da Páscoa. A Páscoa judaica que no qual Moisés instituiu como festa religiosa em memorial àquilo que Deus tinha feito. Guarde isso aqui. A festa da Páscoa foi um memorial perpétuo para lembrar o povo de Israel que um dia Deus os livrou da escravidão do Egito, dando uma nova vida. Uma nova vida. Gente, esta é a Páscoa judaica. Segundo ponto, a Páscoa no paganismo, a Páscoa pagã. A questão é o seguinte: vários povos antigos já tinham o costume de usar coelhos em suas Páscoas. Os coelhos se tornaram símbolo associado à Páscoa em muitas culturas, especialmente no Ocidente. A tradição de coelhos e ovos de Páscoa remonta a séculos atrás, quando povos antigos celebravam a chegada da primavera, o período de fertilidade e de renovação da vida e assim por diante. Então, gente, essa prática de usar a imagem do coelho para comemorar alguma coisa é antiga. Não é nem da modernidade das nações. Povos antigos do paganismo já tinham essa prática muito antes. E era assim: quando terminava o inverno intenso e chegava a primavera, eles comemoravam a Páscoa, e os coelhos e os ovos para eles eram um símbolo de renovação, era um símbolo de nova vida. E pelo fato os coelhos, eles passaram a se associar à Páscoa por serem animais muito férteis, e que os coelhos são capazes de ter muitas crias numa única gestão. Isso acabou tornando o coelho como símbolo da renovação da vida e da fertilidade, que é um tema comum na celebração da Páscoa. Então, por ser um animal extremamente reprodutivo, as pessoas acreditavam que, por colocar o coelho como motivação de celebração, eles pensavam, e isso vai mais para a astrologia, eles pensavam que seriam abençoados. Por exemplo, eles usavam a imagem do coelho para atrair sorte. E afinal de contas as suas colheitas seriam abençoadas, as pessoas iam ter mais facilidade para ter seus filhos, e assim que os povos iam associando a Páscoa com a imagem do coelho e dos ovos. E é interessante que muitos povos antigos já tinham aquele costume de, para presentear um outro, eles pegavam ovos de galinha
de perua ou de avestruz e pintavam. Eles pintavam aqueles ovos e eles se presenteavam, os familiares, na tentativa de, eu estou dando esse presente para você, para que as sortes sejam atraídas para o seu lar. Então os povos praticavam isso antigamente. Os ovos da Páscoa também se tornaram símbolos importantes da renovação e vida nova, e frequentemente eram decorados e trocados entre os pastores. Bom, com o advento da modernidade, o comércio aproveitou toda essa cultura de povos antigos do paganismo, celebrando esse tipo de Páscoa como renovação de vida. É aí que entrou os ovos de chocolate, porque antes não havia os ovos de chocolate. Então o comércio, de maneira muito estratégica, pegou todo esse costume dos povos pagãos e começaram a comercializar os ovos de Páscoa de chocolate. Então, para vocês verem, gente, que essa é uma prática antiga de povos antigos do paganismo. É por isso que, gente, esse tipo de celebração para a gente não tem relevância nenhuma. De tal maneira que a gente se lembra mais do cordeiro do que do coelho, nesse momento. E é interessante que a gente faz isso tanto com os nossos filhos, como no departamento infantil, a gente desmistifica tudo isso. Interessante que o Davi, ele está fazendo aula de teclado num local aqui que eu não quero falar o nome. Aí a faxineira do local falou assim: olha, domingo o coelho vai te levar o ovo. Foi falar para o Davi. Ela falou: não, eu não acredito nisso. Aí ela ficou toda sem graça. Daí quando eu cheguei para buscá-lo, ela compartilhou comigo: olha, eu falei para ele que o coelho ia levar o ovo para ele, mas depois eu falei para ele que o pai que vai levar, tá? Eu falei: não, tudo bem. Porque eu ensino para eles que essas coisas não existem. É isso, gente. Não tem relevância nenhuma para a gente. Coelho, ovos de chocolate, não tem relevância nenhuma, porque vem do paganismo. Mas daí tem o terceiro ponto: a Páscoa cristã ou a Páscoa romana. A Páscoa foi cristianizada pelo catolicismo romano, para quem não sabe. E a conhecida e nomeada Sexta da Paixão entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo. Está aqui, essa Páscoa que nós conhecemos nessa data, ela foi cristianizada pela Igreja Católica Romana. Por quê? Por causa dessa influência do paganismo, de pegar coelho, crer em coelho, crer na fertilidade, crer nas sortes que eles podem transmitir. A igreja mais uma vez, pega essa data e cristianiza, como fez com o Natal. E eles cristianizaram. Aí, a Páscoa passou a fazer parte do calendário litúrgico da Igreja Católica e se tornou um dia santo. Os reformadores rejeitaram todos os dias santos do calendário católico medieval, preservando apenas o domingo para ser observado. Ou seja, as igrejas oriundas da Reforma Protestante têm somente um dia santo que deve ser observado por todos os cristãos, que é o domingo. Então, gente, para a gente, todo domingo é dia de Páscoa. Para a gente, todo domingo é dia santo, é o dia da ressurreição. Então, não é só esse dia que está no calendário. Não é só nesse dia que a gente lembra de Jesus. Na verdade, para a gente não é novidade nenhuma, porque domingo após domingo a gente faz isso aqui. Entendeu? Agora, é tão interessante que muitos reformadores e muitos puritanos deixaram de comemorar o Natal e a Páscoa por causa disso. Porque foi a Igreja Católica que cristianizou essas datas e colocou como dia santo. E sendo que para a gente não é dia santo, mas o domingo é um dia consagrado ao Senhor. Aí o que aconteceu? O romanismo que criou a chamada Semana Santa. Foi a Igreja Católica. Esse calendário litúrgico é composto da seguinte maneira, olha só. Então, a Igreja Católica cristianizou essa Semana Santa. Primeiro, ela começa com o domingo anterior da Páscoa, que passou a ser chamado Domingo de Ramos. É celebrado em memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele foi aclamado como Messias. Então os fiéis católicos carregam ramos de palmeira para a igreja, onde são abençoados pelo padre, e esse dia marca o início da Semana Santa. Então isso foi oficializado
pela Igreja Romana. Segundo, depois tem a Quarta-feira Santa. Esse é o dia em que muitos católicos fazem a chamada visita às 7 igrejas. Nem toda igreja tem esse costume, mas as igrejas antigas católicas tinham esse costume, onde eles visitam 7 igrejas diferentes para fazer orações e reflexões na Quarta-feira Santa. Terceiro, depois vem a Quinta-feira Santa, que é conhecida como a Missa da Ceia do Senhor. É nessa missa que ocorre também o famoso lava-pés, em referência ao que Jesus fez. Nessa cerimônia, o padre lava os pés de 12 pessoas escolhidas da congregação, querendo imitar o gesto humilde de Jesus. Então tem o lava-pés. E só lembrando que o lava-pés, ela foi um ato de humildade de Jesus, mas não é um mandamento, entendeu? Tipo assim, nós não somos obrigados a fazer isso. Não é um mandamento como a ceia e o batismo, mas eles reservaram por isso. Quarto, depois vem a Sexta-feira Santa, que os católicos celebram a paixão e a morte de Cristo, e muitas igrejas realizam, quando podem, a Via Sacra, que é um percurso que reproduz o caminho percorrido por Jesus com a cruz até o Calvário. E é nesse dia que a Igreja Católica recomenda os fiéis que não comam carne, permitindo que se possa substituir a carne vermelha por peixe. Então aí é que começou aquelas procissões, a Via Sagrada, a Via Dolorosa, remontando toda a trajetória de Jesus até a cruz. A Igreja Católica que começou com essa encenação. Quinto, depois vem o Sábado de Aleluia. É uma missa realizada com as luzes apagadas e somente iluminada com as velas da igreja, sobre um clima de luto, porque afinal de contas Jesus morreu, ele está no túmulo, aquele clima de luto. Aí sexto, vem o domingo da Páscoa, dia em que a igreja celebra a ressurreição de Jesus. Então, gente, toda essa chamada Semana Santa foi criação da Igreja Católica para reprimir uma influência do paganismo, do coelho e dos ovos, e cristianizou todo esse evento e criaram a Semana Santa com todo esse calendário. Quarto ponto que eu tenho para te falar é o seguinte, gente. Nós entendemos que a Páscoa judaica, lembre-se, a Páscoa judaica, não a Páscoa pagã de coelhos e ovos, a Páscoa judaica, ela foi substituída pela ceia do Senhor. E é interessante que em Lucas capítulo 22, Jesus fez isso. Ele celebra a Páscoa com seus apóstolos e dentro dessa celebração ele institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mostrando o seguinte, olha, o cordeiro, eu sou o cordeiro. Esse pão simboliza o meu corpo. Esse cálice simboliza o meu sangue. Esse pão simboliza a minha encarnação. Esse cálice simboliza a minha missão. Eu vim para morrer por vocês. Da mesma maneira que elementos culinários representavam a libertação de Israel da escravidão do Egito, agora Jesus institui a ceia, mostrando o seguinte, olha, vocês serão libertados do pecado. Do pecado. Então Jesus, ele substitui todo o cerimonial da instituição da Páscoa judaica e ele transfere para a instituição da ceia do Senhor, usando elementos e ele explicando que isto é o meu corpo que será oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Lembre-se qual é a minha missão, porque eu vim. De tal maneira, gente, que, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1869, que é um dos documentos mais antigos que nós temos, no capítulo 30, sobre a ceia do Senhor, está subscrito assim: a ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele, uns com os outros.
Então entendemos que a Páscoa judaica apontava profeticamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo que aconteceu ali na Páscoa judaica, toda a lei cerimonial estava apontando para um Cordeiro maior, Jesus. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,7: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Está aqui, gente. Então Jesus, ele instituiu a ceia como a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. Lembrando que ele veio ao nosso encontro e que ele veio nos libertar. Aí, nós não somos obrigados a praticar a ceia judaica. Como Paulo ensinou em Colossenses capítulo 2, verso 16, ele diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, aqui ele está falando festa da Páscoa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Nós não somos obrigados mais a cumprir o calendário judaico, porque Jesus agora instituiu um novo memorial na nova aliança, e Jesus está nos mostrando o seguinte: olha, isso aqui é para você lembrar que você foi liberto dos seus pecados, porque eu vim te redimir. Amém, gente? O pastor Charles Spurgeon, falando sobre a Páscoa em Londres, no século XIX, no sermão dele, ele falou assim: separar um domingo de Páscoa para uma memória especial da ressurreição é uma invenção humana, para a qual não existe mandamento escriturístico, mas fazer de todo o dia do Senhor um domingo de Páscoa é adequado àquele que ressuscitou bem cedo no primeiro dia da semana. Ele tem razão. Isso aqui é separar o domingo de Páscoa no calendário para lembrar da ressurreição, é invenção humana. É invenção humana da igreja moderna. Entendeu? É por isso que a gente não dá muita atenção para isso. Porque para nós, Páscoa é todo domingo. Para nós, Páscoa é todo domingo, que representa a ressurreição de Jesus. Para nós, Páscoa é todo momento que a gente participa da ceia, do corpo e o sangue de Jesus. Então, gente, o que nós fazemos? A gente pega carona em todo esse reboliço de feriados para pregar o Evangelho. Então a gente se utiliza dessas datas santas que foram sacralizadas pela Igreja Católica. Nós usamos essas datas para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para falar da ressurreição, segundo a Bíblia nos orienta. Amém? Olha só, se você quer saber mais, de maneira mais profunda sobre isso que eu falei, eu convido você a entrar na internet e ver um curso do pastor Augusto Nicodemos, que fala sobre a história da Páscoa. Entra lá. Eu falei aqui de maneira superficial por causa do tema, mas se você quer se aprofundar nesse assunto, entra lá, porque vai estar lá na internet por tempo determinado, vai ser tirado. Mas diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para João capítulo 20. Olha só, gente, João capítulo 20. João capítulo 20 é interessante, porque João, ele estruturou com a seguinte narração. Por exemplo, o aparecimento a Maria Madalena, verso de 1 a 18. Segundo, o aparecimento aos 10 discípulos, 19 a 23. E o aparecimento a Tomé, do verso 24 a 29. Então, nesse texto, João deixa bem claro que Jesus apareceu a estes. João deixa bem claro que Jesus não apareceu a descrentes, mas só para os crentes, os cristãos. E aí no verso 20, capítulo 20, verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eis aqui uma referência ao domingo. Aqui em diante, os cristãos separaram o domingo para se reunirem e relembrarem a maravilhosa ressurreição de Jesus. Está lá em Atos 27, 1 Coríntios 16, 12. Interessante, gente, que as igrejas, principalmente as igrejas gentílicas, elas já tinham o costume de se reunirem no domingo. Por exceção raras,
as igrejas judaicas, igrejas que eram constituídas por judeus, muitos eram sabatistas, mas as igrejas gentílicas já tinham o costume de se reunir no domingo por causa dos evangelhos. Os 4 evangelhos dizem o seguinte, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas diz o verso 1 aí que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. O propósito dela foi o seguinte, ela voltou para o sepulcro para passar as especiarias no corpo de Jesus. Era um costume judaico. E talvez, como ele morreu na cruz, e depois José de Arimateia pediu o corpo dele, ele foi levado para essa tumba, talvez foi um processo muito rápido. Mas ela volta, ela foi no dia seguinte, com o objetivo de ungir o corpo de Jesus com aquelas especiarias que os judeus passavam. Mas diz o verso 1 que ela viu a pedra da entrada que tinha sido removida. Essa pedra era grande e pesada e ainda não havia, e havia nela ainda o selo inviolável do governador romano. Essa informação está lá em Mateus. Então a pedra era grande, pesada, e ainda ela estava selada pelo anel do governador, mostrando o seguinte, que aquele lugar agora era um local do governo, e que ninguém poderia mexer. Mas o verso 2 diz assim, então correu, e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Então Maria Madalena rapidamente avisa Pedro e João, esse discípulo aqui. E ela fala para eles que a pedra estava removida, pedra removida e túmulo vazio. Guarde esses dois fatos, pedra removida e túmulo vazio. Mas ela também esqueceu que Jesus tinha predito que ele ressuscitaria, e ela pensou na possibilidade de um furto, levar o corpo de Jesus. Agora é interessante que ela usa a expressão não sabemos. A primeira pessoa do plural indica que várias mulheres foram ao túmulo, conforme afirmam outros evangelhos. Então ela não estava sozinha, ela estava em companhia com outras mulheres, segundo os outros relatos dos evangelhos. Mas olha o verso 3, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Então eles foram correndo para ver a situação daquela ali do sepulcro. Mas olha só, gente, o Dr. J. Carson, ele destaca o fato que o testemunho apresentado por uma mulher naquela época normalmente não era aceito no tribunal, entendeu? Então talvez eles não ficaram só espantados com a informação de Maria Madalena, mas porque infelizmente naquela época a palavra da mulher não era tão requisitada. E aí eles foram correndo. Pedro e João correm ao sepulcro, mas João, que era mais jovem, ele chega primeiro no sepulcro, e olha o verso 5, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Agora, chama a sua atenção. Essa palavra viu, no Novo Testamento grego, significa espiar. Ele olhou de relance assim. Ele olhou rapidinho, deu uma espiada, mas não entrou no sepulcro. Esses lençóis, a palavra grega traduzida por lenço é soldarium, que é um estrangeirismo procedente do latim, onde vem a palavra sudarium, e identifica uma peça de pano usada para enxugar o suor do rosto e envolver a cabeça dos mortos, como ocorreu com Lázaro. É um costume judaico também, colocar esse sudário no corpo, na cabeça dos defuntos. Mas a questão que eu quero que você preste atenção é esse verbo, viu. João, ele viu, espiou, mas era um olhar de relance, mas ele não entrou no sepulcro. Aí o verso 6, Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no túmulo e também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Essa palavra viu, no verso 6, quando Pedro viu, é uma outra palavra grega que significa olhar com cuidado, observar.
E você percebe no verso 7 que Pedro, ele olhou com tanto cuidado que ele viu a situação dos lençóis e a situação do lenço. E a maneira organizada como estava lá. Descartando um furto de um corpo. Que talvez se Jesus tivesse sido furtado, os lençóis estariam ali todos embaraçados. Olha o verso 8. Então o outro discípulo, que é João, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou e ele viu e creu. João, ele viu as roupas que haviam sido usadas como mordalha, e João foi convencido que Jesus havia ressuscitado. Essa palavra viu no Novo Testamento já tem um outro significado. Essa palavra viu significa perceber com uma compreensão intelectual. Ele foi convencido pelos fatos. Pedra removida, túmulo vazio, lençóis extremamente organizados. Ele entra, ele compreende intelectualmente e ele creu. E ele creu. João se rendeu diante dos fatos. Ele se rendeu diante dos fatos. E é interessante que o pastor Shed, falando desse momento, ele diz assim: não existe fé real sem fatos e acontecimentos reais. Então João, ele viu, foi convencido pelos fatos e creu que Jesus ressuscitou. Mas no verso 9, o próprio João, ele concluiu assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Nem Pedro e nem João haviam compreendido a Escritura, que diz que Jesus ressuscitaria, conforme o Salmo 16:10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles não creram nas Escrituras e na palavra de Jesus, que dizia que ele ressuscitaria. Mas João viu, compreendeu, foi convencido e creu. E depois, ele escrevendo essa frase, ele fala: olha, nós não havíamos compreendido, porque a Escritura já testificava que o nosso Senhor ressuscitaria. Amém, gente? Essa é a exposição. Eu quero fazer uma aplicação aqui com 3 lições. 3 lições. Porque, como eu falei para vocês, João, ele usou 3 termos gregos diferentes para descrever a palavra ver. Para descrever a palavra ver. E segundo essas descrições de palavras diferentes, eu quero apresentar para vocês aqui 3 lições que são totalmente relevantes para a nossa fé. Totalmente relevantes. Primeira lição, o olhar de relance. Porque olha só de novo no verso 5. Diz que João, abaixando-se, viu os lençóis, mas não entrou. É o olhar de relance. Esse olhar de relance é um espiar. Ele olhou, só espiou. Mas é um olhar sem comprometimento. Talvez pela pressa. Ele olhou e já saiu. É um olhar sem investigação. Ele não olhou, ele não investigou. Ele não olhou com cuidado. Ele só espiou com relance, muito rápido. Este é o olhar daqueles que somente espiam, sem se comprometer. São aqueles que até sabem que Jesus ressuscitou, porque afinal de contas eu vi isso numa encenação teatral, eu vi isso num filme de Hollywood, eu vi isso representado numa imagem de escultura, eu vi isso porque todo domingo santo de Páscoa é falado sobre isso de uma maneira mais ardente, mas é um olhar de relance, é um olhar assim sem compromisso, é o olhar daqueles que somente espiam, sem se comprometer com aquilo que é mais importante. Tipo assim, sabe, olha com relance, mas não se compromete. Esse é o olhar de relance. É a pessoa que tem uma visão superficial da ressurreição, sem nenhuma investigação bíblica. É a pessoa que pega carona na fé dos outros, porque os outros disseram a ela que Jesus ressuscitou. Mas ela por si não pesquisou, ela por si não experimentou,
Ela por si não foi atrás dos fatos. Esse é o olhar de relance. Então, no verbo grego, quando João viu, foi esse olhar de relance, o olhar rápido, olhar passageiro. E muitas pessoas se comportam assim hoje, aplicando. Muitas pessoas olham para a ressurreição de Jesus assim, não com muita profundidade. De tal maneira que no coração de muitos isso nem mexe mais. Isso nem confronta mais, isso nem encoraja mais. É uma história, um olhar de relance. É um olhar de relance porque, afinal de contas, no mundo ocidental o pessoal para lembrar disso, mas a pessoa não tem um comprometimento sobre isso e tem uma visão superficial, pegando carona na fé dos outros. É por isso que Paulo advertiu Timóteo em sua segunda carta, capítulo 4, verso 4, quando Paulo fala lá, prega a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo, prega a palavra com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina e vão se rodear de mestres e sentirão coceiras nos ouvidos. Aí ele fala no verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É isso. O olhar de relance é quando a pessoa passa o olho rapidinho, sabe que alguma coisa aconteceu, não se compromete, mas prefere acreditar em fábulas, no paganismo do coelho da Páscoa. Sabe que essa é uma data que foi sacralizada pela Igreja Romana, mas é flertar com o paganismo também, é o olhar de relance. Não, eu sei que Jesus ressuscitou, mas afinal de contas tem isso aqui também, então vamos lembrar disso aqui também. É o olhar de relance. E muitos se comportam assim, gente. É o olhar de relance, sem comprometimento, sem profundidade. Só passa o olho. O mundo vive assim, gente. A cristandade ocidental vive assim. Por isso que vivem flertando com as filosofias deste mundo, sendo que o Evangelho, ele redime a cultura com todo o conteúdo que confronta o próprio Evangelho. É por isso que, como eu falei para vocês, olha gente, desde pequeno eu ensino meus filhos, olha gente, ó, Davi, Isaac, é o seguinte, Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não existe. Então eles já cresceram com essa consciência, não só os meus filhos, mas tantos filhos de outros crentes, já com essa consciência que no mundo eles ouvirão isso, eles serão influenciados por isso, mas com aquela consciência, olha, isso aí não existe. Porque existe algo mais importante do que isso, que estão dando importância. É o olhar de relance. Segundo, o olhar com cuidado. O olhar de Pedro, olha o verso 6. Aí diz assim, Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no túmulo e também viu os lençóis. Só lembrando, esse viu, no grego, não é o olhar de relance, não é o espiar, mas é o observar. Ele para observar, com investigação, com detalhes. E a observação de Pedro é tão acurada que no verso 7, ele vê os lençóis, olha o verso 7. Diz aí, ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Olha só onde foi o olho dele. Ele observa com investigação, com detalhes, ele vê como as coisas estavam organizadas ali, os tecidos, separados, enroladinho. Esse é o olhar com cuidado. O que Pedro investigou? Ele viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Deus nos convida a observar os detalhes da ressurreição de Jesus. Gente, esses textos estão contemplados aqui, Deus nos convidando a observar os detalhes. 4 relatos de 4 escritores diferentes, falando da mesma história da ressurreição de Jesus. E esse texto canonizado e contemplado aqui é Deus convidando cada um para uma observação de investigação, para um olhar de cuidado
para que cada um de nós pudéssemos ter a experiência de contemplar os detalhes da ressurreição de Jesus, segundo as testemunhas oculares. Esse é o olhar com cuidado. E aí, eu quero convidar você a olhar para a ressurreição de Jesus com esse olhar. Não um olhar de relance. Um olhar de relance distraído pelas influências do mundo. Mas um olhar concentrado, um olhar com cuidado, olhando para cada detalhe da ressurreição de Jesus e como Deus, na história da redenção, foi desenhando todos esses fatos. Por isso que Pedro advertiu em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, falando das Escrituras, ele diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E quando nós olhamos com cuidado, com investigação, nós crescemos. Porque somos convencidos de cada detalhe que Deus reservou para que pudéssemos entender que o Filho dele ressuscitou. É o olhar com cuidado, é isso que Pedro fez. Ele olhou com cuidado cada detalhe ali naquele sepulcro. Deus nos convida a olhar com cuidado os fatos da ressurreição. Quais são os fatos? A pedra removida, o túmulo vazio, o lenço e os lençóis organizados, o testemunho das mulheres, o corpo desaparecido, os guardas que foram vencidos. Mateus capítulo 28 diz que os guardas, eles caíram como mortos quando o sepulcro foi aberto. E sétimo, o testemunho dos apóstolos, as testemunhas oculares que viram Jesus vivo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:6 algo interessante. Depois que ele fala que Jesus apareceu aos apóstolos, a Cefas, a Tiago, ele fala: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo escreveu que 500 cristãos viram Jesus vivo. Olha que privilégio, eu queria estar lá. Você queria estar lá? Eu queria estar lá, no meio desses 500. 500 irmãos viram Jesus vivo. É o olhar com cuidado. Considere os fatos. Considere os fatos. E Deus deixou registrado nas Escrituras para que pudéssemos ponderar esses fatos. Jesus ressuscitou. Terceiro ponto, e eu termino aqui. O olhar com fé. Aí João, no verso 8, diz aí, então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, então também entrou. Ele viu e creu. Aí esse viu não é um olhar de relance. Esse viu não é um olhar com cuidado, simplesmente. Esse viu é perceber com uma compreensão intelectual. Ele percebeu intelectualmente que Jesus venceu as leis da física e ressuscitou. Isso é perceber com convicção diante dos fatos. Por exemplo, Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, é interessante que no prefácio, ele escreve assim, Atos capítulo 1, verso 3 e 4, o doutor Lucas escreveu assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Lucas, ele está aqui percebendo com uma compreensão intelectual. Olha, eu entrevistei as pessoas, eu entrevistei os apóstolos e Jesus ficou 40 dias com os apóstolos. Isso são provas incontestáveis. E eu estou aqui, Teófilo, escrevendo isso para você, para convencer você que Jesus ressuscitou. E aí, ele percebe com convicção diante dos fatos, porque no verso 4, ele fala assim, que esse Jesus, ele estava comendo com eles. Jesus estava vivo e comendo. A coisa que mais você gosta de fazer. Comendo. Jesus estava ali, 40 dias, falando do reino de Deus aos apóstolos e participando das refeições, comendo e se comunicando com eles. É o doutor Lucas falando assim, olha,
eu tenho provas para te mostrar dos fatos que Jesus ressuscitou. Mas esse olhar com fé é perceber com uma compreensão intelectual e perceber com uma motivação espiritual. Jesus ressuscitou. Isso é uma prova incontestável. Mas qual é a motivação espiritual? Por que Jesus ressuscitou? Por que ele ressuscitou? Aí, Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, algo muito importante, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão, e com o coração se crê para toda justiça. Paulo deixa bem claro que esse fato histórico da ressurreição de Jesus tem o seguinte motivo: nos salvar. Que nós precisamos confessar que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus, e precisamos confessar e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou, que Deus o tirou do túmulo. Isso é um olhar com fé, com fé. Por que Cristo ressuscitou? Paulo responde em Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para que pudéssemos ser justificados, inocentados, perdoados por Deus. Perdoados. Porque Jesus ressuscitou, Paulo responde em Romanos 14,9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Jesus ressuscitou para provar sua divindade. Ele é o Deus que se encarnou e que veio nos encontrar. É por isso que ele ressuscitou. Nós precisamos ter esse olhar com fé, que nos convence intelectualmente diante dos fatos, mas que nos motiva espiritualmente a entender que Jesus é Deus e ele venceu a morte. Porque Jesus ressuscitou, Pedro responde em 1 Pedro 1,3, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe que Jesus ressuscitou para nos regenerar, para nos dar uma nova vida espiritual. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou espiritualmente, nos religando a Deus mediante o fato histórico da ressurreição. Por isso que Ele ressuscitou. Esse é um olhar com fé, que me convence, que me motiva espiritualmente. Porque Jesus ressuscitou, Paulo responde em 1 Coríntios 6,14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Jesus ressuscitou porque ele foi as primícias da ressurreição, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. E Paulo diz, um dia nós também seremos ressuscitados e jamais morreremos. Jamais morreremos. Essa é uma promessa que acontecerá no nosso corpo e na nossa vida. É por isso que João viu e creu. Uau! Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. É isso, gente. 3 olhares diferentes sobre a ressurreição. O olhar de relance, só espia, sem comprometimento, vê rápido e já tira os olhos. O olhar com cuidado de Pedro, que observa os detalhes. E o olhar de fé de João, que viu, depois deu uma espiada, mas depois ele retorna, ele viu e creu. Ele percebeu, foi convencido intelectualmente e foi motivado espiritualmente. E ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Eu quero convidar você, mais uma vez, a crer na ressurreição de Jesus. Eu sei que isso foi realizado há mais de 2000 anos atrás. No passado, tão longe. E tanta coisa aconteceu durante esses 2000 anos de história. Mas hoje o Espírito Santo nos encoraja, mais uma vez, a olhar com fé. A deixar esse olhar de relance, que só espia, porque as influências desse mundo nos distrai
daquilo que é mais importante. E o Espírito Santo nos convoca a olhar com cuidado diante dos fatos que estão nas Escrituras e olhar com fé. Obrigado, Senhor, o Senhor ressuscitou por mim, para me regenerar, para me justificar, para me salvar, e um dia me glorificará, porque eu terei um corpo semelhante ao teu. Então, no domingo da ressurreição, o Espírito Santo nos convoca a atualizar essa mensagem na nossa mente e no nosso coração. Senão, viveremos como pagão. Isso não mexe mais com a gente. Isso parece que sufoca, diante de tanta informação, influências aleatórias do mundo, parece que sufoca aquilo que é principal nas nossas vidas, que tem que arder os nossos corações. É lembrar que Jesus ressuscitou de fato. Aí eu termino com as palavras do pastor John Stott, no século passado, século XX, Londres, a Inglaterra longe de Deus, sendo influenciado pelo paganismo da Páscoa. E aí ele fala sobre a religião da ressurreição. E ele escreve dizendo assim, abre aspas, a Igreja de Jesus Cristo enfrenta hoje uma das maiores crises de fé. O que está em jogo não é nada menos que o caráter essencial do cristianismo. A religião cristã é natural ou sobrenatural? Por quê? Muitos britânicos não estavam mais acreditando na ressurreição de Jesus. Preferiam acreditar no coelho do paganismo do que no cordeiro das Escrituras. E ele continua, várias tentativas são feitas para livrar o cristianismo de seu sobrenaturalismo, para reconstruí-lo sem os milagres embaraçosos. Você não pode reconstruir algo sem primeiro destruí-lo, como muitos fazem com o cristianismo. E ele continua, cristianismo autêntico, o cristianismo de Cristo e de seus apóstolos, é o cristianismo sobrenatural, não é uma ética domesticada, inofensiva, não consiste em alguns chavões morais temperados com uma pitada de religião, antes, ele é a religião da ressurreição, o viver pelo poder de Deus. Essa é a religião da ressurreição. É o viver pelo poder de Deus. Esse fato histórico da ressurreição de Jesus nos converteu, nos convenceu, transformou as nossas vidas. Amém, gente? E isso precisa ser atualizado no nosso coração, domingo após domingo, domingo após domingo, quando as Escrituras são abertas. É isso que importa. Essa é a religião da ressurreição. O nosso Senhor está vivo e virá um dia nos buscar. Amém? Esses são os 3 olhares sobre a ressurreição. Que tipo de olhar que você está tendo hoje em dia sobre isso? Você está só espiando? Isso não arde mais seu coração? Por causa de tanta influência que está distraindo você? É isso que acontece quando não se considera os fatos. Você está olhando com cuidado? Você está considerando as informações? Vai para a Bíblia, estude os 4 relatos da ressurreição de Jesus e veja todos os fatos ricos, como Jesus foi ressuscitado. Mas olhe com fé. Isso vai te convencer intelectualmente, mas tenha uma motivação espiritual. Jesus ressuscitou de maneira histórica para me salvar. Para me salvar, para salvar você e para te levar para o céu. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Pai, atualiza sempre, Senhor, essa mensagem em nossos corações. Não permita, Pai, que influências deste mundo venham nos distrair, nos desviando disso, Pai, ou fazendo de nós de tal maneira temos uma fé superficial. Ó Deus, livra-nos disso e abra os nossos olhos para contemplar sempre, sempre o fogo, a claridade e o penhor dessa mensagem de que Cristo ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos.
Ele é poderoso. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui e cada um que ouvirá essa mensagem e reaviva a nossa fé no Cristo que está vivo. Te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua palavra e pela tua renovação sobre a nossa fé. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.